Olá, meninos! Vamos aqui conversar sobre o assunto de cálculos farmacêuticos. Antes de passar para os exercícios práticos, é importante dar algumas informações gerais. Para se fazer os cálculos de dosagem, é importante a gente conhecer a padronização do hospital, tá? Porque lá vai ter informações sobre miligramas, quantos ml tem cada ampola, quantos ml cada frasco ampola comporta para fazer a reconstituição do pó liofilizado. Tá? Então é importante a gente conhecer a padronização de medicamentos do hospital. Para a gente fazer os cálculos, é sempre importante e prático, tá? A gente trabalhar com regra de 3 simples. Então a gente sempre vai trabalhar com raciocínio lógico, tá? E regra de 3 simples, tendo cuidado de usar sempre a mesma unidade, tá? Em miligramas, ml. Às vezes nós temos, principalmente na pediatria, concentrações muito pequenas, né? Porque a dose é calculada pelo peso da criança, né? Ou recém-nascido, ou então pela sua área de superfície corporal. Então, quando a gente obtém um volume muito pequeno, é necessário fazer uma diluição proporcional, né? Que a gente também chama de rediluição. Medicamentos na apresentação de ampola não necessita de reconstituição, né? Na maioria das vezes já vem a solução injetável. Ao contrário dos medicamentos em frasco ampola, que vem em forma de pó liofilizado e a gente precisa fazer primeiro a reconstituição desse pó. E por último, né, a gente sempre que vai trabalhar com regra de 3, a gente tem que pensar nessa reconstituição do pó ou na diluição do medicamento, um volume que resulte em uma concentração em número inteiro, tá? Porque aí facilita também o cálculo de dosagem. Tá? Então, por exemplo, 500 miligramas a gente vai diluir em 5 ml. 1000 miligramas a gente pode diluir em 5 ou 10 ml. A informação importante é que alguns medicamentos em frasco ampola que tem esse pó liofilizado, ele possui um volume de expansão, né, que a gente chama de volume aparente do pó. E esse volume, ele é super importante, principalmente no cálculo de dose pediátrica, tá? Porque qualquer diferença na concentração pode resultar também em diferença na dose. Isso também vai depender do fabricante, por isso que é importante a gente sempre estar lendo as informações que contém na bula do medicamento, mas, por exemplo, aqui um medicamento que é clássico, né, a penicilina cristalina potássica, de 5 milhões de unidades internacionais, ela tem um volume de expansão de 2 ml, tá? E aí tem, né, essa tabela traz outras informações, né, de outros medicamentos. Então, o nosso primeiro exemplo, a prescrição de ceftriaxona, 450 miligramas em 20 ml de água destilada endovenoso a cada 24 horas. Então é padronizado o frasco ampola de 1 grama, né? Que é a mesma coisa de 1000 miligramas. Como deve ser feito o cálculo para obter essa dose prescrita? Então vamos visualizar, né, o nosso frasco de ceftriaxona. Tem um pó liofilizado. O frasco, se a gente for ver aquela tabela, ele faz uma expansão de volume de 0,4 ml. Então, a gente tem que reconstituir com 9,6 ml de água para injeção, certo? No final, teremos uma concentração de 1000 miligramas em 10 ml. Como a dose prescrita foi 400 miligramas, o volume a ser aspirado para ter a dose prescrita vai ser 4,5 ml. O segundo exemplo, penicilina cristalina, 3 milhões de unidades internacionais endovenoso, em 100 ml de soro fisiológico a cada 6 horas. E o que é padronizado é o frasco ampola de 5 milhões. Como deve proceder o cálculo dessa dose prescrita? Então, levando em consideração o mesmo raciocínio, eu tenho um frasco ampola de penicilina cristalina, em que esse volume ele vai expandir 2 ml. Então, nós colocaremos 3 ml do diluente, né, da água destilada para injeção. No final, teremos 5 milhões de unidades internacionais diluído em 5 ml do diluente. Como a dose prescrita foi de 3 milhões, o volume que será aspirado
vai ser de 3 ml. Tá? Então, como ele passou e prescreveu no soro fisiológico, né, nós teremos o soro fisiológico de 100 ml, e esse volume será acrescentado no soro. A equipe de enfermagem, né, o técnico, a enfermeira vai acoplar o equipo a esse soro e vai acoplar ao scalp, que já está lá o acesso venoso do paciente. Nesse anterior, ele prescreveu uma diluição de 20 ml de água destilada. Então, essa diluição será feita na seringa de 20, certo? Vai ser aspirado 4,5 ml do medicamento e vai completar o volume até 20 ml, certo? E aqui depois retira a agulha, acopla a seringa também ao cateter venoso ou ao scalp e faz a administração lenta desse medicamento. O terceiro exemplo desse bloco foi prescrito gentamicina 5 mg por via endovenosa a cada 12 horas, diluídos em 20 ml de soro glicosado a 5%. É padronizado a ampola de gentamicina 40 mg por ml. Como deve ser feito o cálculo para obter essa dose prescrita? Então, vamos visualizar a gentamicina. Ela é em ampola, certo? A concentração dela 40 mg por ml. A dose prescrita foi 5 mg, certo? Vamos fazer o cálculo direto, né, da regra de 3. 40 mg por ml, dose prescrita 5 mg. Então, teremos aqui um volume de 0,125 ml. Então, esse é um caso em que o volume a ser aspirado, ele é pequeno, né, menor que 1 ml e é um número quebrado. Então, esse medicamento, ele precisa fazer uma rediluição. Como isso é feito? Sempre pensando em números inteiros. Nós pegaremos uma seringa de 10 ml, certo? Vamos aspirar o volume, todo o conteúdo dessa ampola de gentamicina, tá? Então, nós aspiramos 1 ml da ampola de gentamicina, que aqui a gente sabe que tem 40 mg. Eu vou completar com mais 7 ml do diluente, até 8 ml, ok? Então, no final, a gente vai ter 40 mg em 8 ml. Como a dose prescrita foi de 5, a gente faz a regra de 3, fica para aspirar 1 ml, tá certo? Ah, professora, mas por que a senhora escolheu diluir para 8 ml? Porque a gente vai sempre pensar em números inteiros. Como a concentração do medicamento é 40 e a dose prescrita foi de 5, se eu dividir 40 por 5 vai dar 8. Então, 8 é um volume que eu sei que se eu fizer a diluição, vai dar, né, um número inteiro e um volume adequado de aspiração. Esse 1 ml, né, também foi solicitada a diluição em 20 ml de soro glicosado. Então, vai ser utilizada uma seringa de 20. Eu vou aspirar 1 ml dessa diluição, certo? Que aí eu sei que aqui dentro tem os 5 mg que foram prescritos e vou completar o meu volume para 20, né? 1 ml mais 19 de água é a diluição que foi prescrita. No final dos exemplos, nós temos essa lista de exercícios, tá? Nós vamos fazer alguns para poder exercitar um pouco mais. Então, esse primeiro exemplo aqui, a prescrição é de teicoplanina, 150 mg endovenoso, em 50 ml de soro fisiológico, uma vez ao dia. E é padronizado o frasco ampola de 200 mg. Então, vamos visualizar, né? Nós temos aqui 200 mg da teicoplanina.
Então, esse volume aqui, essa expansão, no momento eu não sei de quantos ml, certo? Mas então a gente vai raciocinar que eu vou colocar a quantidade de diluente, quantidade suficiente para 5 ml. Aqui é uma tentativa. Então, se eu faço 200 miligramas em 5 ml e a dose prescrita foi de 150 miligramas, qual o volume que será aspirado? Então, aqui deu um número quebrado, 3,75 ml. Eu vejo que aqui não tenho vantagem de fazer essa diluição dessa forma. Vamos fazer uma outra tentativa. Para obter um número inteiro, eu posso diluir esse medicamento, em vez de 5, eu posso usar 4 ml do meu diluente. Então, vai ser 200 miligramas, diluído em quantidade suficiente para 4 ml. E aí eu vou ter uma concentração, né, de 50 miligramas por ml. Quando eu for colocar a dose prescrita, né, que foi 150 miligramas, aqui eu vou aspirar 3 ml. A gente trabalha sempre pensando em números inteiros, ok? Então, essa diluição aqui, ela é mais vantajosa e mais segura para o paciente. Um outro exemplo que eu tenho aqui é a prescrição de clindamicina, 900 miligramas a cada 8 horas. Só que é padronizado a minha ampola de 600 miligramas em 4 ml. Como é a ampola, não há necessidade de fazer a reconstituição do pó. Então, quantos ml vai ter a relação da dose prescrita? Da mesma forma, regra de 3, eu tenho 600 miligramas em 4 ml, a dose prescrita 900 miligramas. Então, eu vou precisar de 6 ml. Então, isso significa que para cada dose, eu vou precisar de 1,5 ampola de clindamicina. Se eu estiver trabalhando com a dose unitária, esse medicamento vai ser preparado pelo farmacêutico no ambiente controlado, né, na capela de fluxo laminar, e eu posso aproveitar, né, cada ampola, né, vai ser 1,5 ampola por horário, 1,5 ampola por outro horário, e a gente já pode preparar essa dose e mandar a seringa, né, essa diluição já pronta na seringa, ou dentro do soro, né, que foi o caso aqui, foi prescrito em 150 ml do soro, a gente já manda a bolsa pronta. Isso na dose unitária. Como a maioria dos hospitais aqui trabalha com a dose individual, né, que esse medicamento ainda vai ser preparado pela enfermagem, então, nesse caso, não vai haver o aproveitamento dessa meia ampola aqui, desses 2 ml que sobrará de uma dose, eu não posso guardar para a dose seguinte, para o horário seguinte, porque a ampola, quando a gente quebra, ela fica aberta e passiva de contaminação. Então, na dose individual, a gente vai ter que mandar 1,5 ampola para cada horário, certo? E não vai poder aproveitar, né, o restante dessa ampola. A não ser que eu tenha outro paciente usando o mesmo medicamento no mesmo horário, e aí a gente pode fazer a dose compartilhada. Um